Sejam bem-vindos, guerreiros e guerreiras de todo o Brasil e de todo mundo, ao Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral e, como eu tinha vem falando isso há um tempo já, estão chegando novidades no canal. Essa semana vai chegar um monte ainda, aguarde a quarta-feira, que é o dia do ápice dessas novidades. E mais uma delas é de que agora o Raiz Tricolor tem um vídeo de pré-jogo também. Eu só tô arrumando sala pra me coçar porque é muito vídeo pra eu fazer, mas estamos aí, é uma produção de conteúdo alta, uma produção de conteúdo com qualidade principalmente, sem deixar cair a qualidade pra toda a galera do YouTube. E hoje, às 16 horas, no Maracanã, o maior jogo de futebol que vai estar acontecendo naquele momento, Fluminense e Chapecoense, vai ver a análise pré-jogo aqui e o principal, o azar é da Champions. Primeiro falando especificamente sobre o Fluminense. O retrospecto recente não é tão animador. Se a gente pegar os últimos 5 jogos, foram 2 vitórias contra o Atlético Paranaense em casa e vitória fora, um empate com o São Paulo em casa e 2 derrotas para o Nacional de Potosí, fora de casa, e para o Botafogo, também fora de casa, já que foi no Engenhão. Porém, somente os números não refletem o atual cenário do Fluminense. Até porque das 2 derrotas mencionadas, uma delas foi numa altitude de mais de 3.000 metros, jogando uma partida num local onde é impossível jogar futebol, e terminou com um gostinho bom, porque a gente se classificou. Então, essa derrota entra na conta da derrota com gosto de vitória. E a outra foi contra o Botafogo, onde a gente provavelmente fez uma das melhores partidas no ano nossa. E apesar disso, a gente perdeu, mas ficou a sensação de que o Fluminense vai jogar um melhor futebol. E não à toa, isso aconteceu contra o Atlético Paranaense no último domingo, quando a gente venceu. Ou seja, a gente tem um retrospecto médio no que diz respeito a resultados, mas um retrospecto muito bom na parte que realmente importa, dentro das 4 linhas. E neste quesito nós não teremos nenhum novo desfalque na equipe titular. Pelo contrário, alguns que poderiam ser desfalques nesse jogo voltam a ser relacionados, como é o caso de Pedro, que no caso saiu machucado na última partida, mas volta nesse jogo, não foi nenhuma lesão séria. E Banhas, depois de muito tempo, volta a ser relacionado para uma partida, não deve começar jogando, deve ser o Luan Pérez mesmo. E o outro titular que estava machucado continua, esse daí a gente já sabe, Ayrton Lucas só volta depois da Copa. Pablo Diego e Matheus Alessandro sentiram no treino de ontem. Pablo Diego foi uma lesão e o Matheus Alessandro gripe. Então pode ser que eles sejam desfalque à tarde, mas esses já são reserva. Então, pelo menos, se eles não forem pro jogo, a gente já tem noção de que opção ofensiva só vai ter Robinho e João Carlos. É algo que preocupa o Fluminense. Pode ser até que Abel suba alguém, coloque algum outro jogador de frente, mas esses dois são os dos que têm entrado, são os que vão estar no banco no jogo de hoje. Tem um outro jogador que a gente não sabe se entra em campo, porque Tite já fez a maluquice de não colocar Gum entre os 23 que vão à Copa direto. Então ele não seria maluco o suficiente para deixar o cara de fora da lista dos 35. E como quem tá nessa lista de espera aí, esses 12 jogadores, provavelmente não vão poder jogar as partidas, então, assim, provavelmente o Gum vai ficar fora desse jogo, né? A gente não sabe ainda, mas ele deve estar na lista de convocados, né? Então, no caso da Chapecoense, o time está oscilando demais, né? A gente acompanha um pouco distante, mas pegando o retrospecto recente de 5 jogos, foram 2 pela Copa do Brasil, onde eles eliminaram o Atlético Mineiro, 2 empates. Foi uma vitória sobre o Flamengo, ou seja, assim, algo relevante. Mas 2 derrotas, assim, também que não são nem 2 derrotas, é um empate e uma derrota. Mas são 2 jogos que foram muito ruins da Chapecoense. O empate com o Paraná em casa por 1-1 e a derrota pro Internacional 3-0, assim, um baile no Beira-Rio. A nossa maior preocupação com a Chapecoense não é nem de jogador, não é com nada, Jandrei, goleiro, nada. É justamente com essa sina aí de 8 jogos e não termos vencidos, mas acredito que hoje vem vitória. Até porque o meu palpite, agora passando por esse quadro, já falei de Fluminense, já falei de Chapecoense, agora passando para essa parte do palpite, é de um jogo tipo foi contra o Atlético Paranaense, um jogo fácil e resolvido no primeiro tempo. Os jogadores do Fluminense aparentemente não estão dando tanta importância para essa questão do histórico, não estão colocando isso como algo que eles têm que vencer dessa vez, e o nosso time é muito superior tecnicamente e taticamente também. Abel tem mandado muito bem contra os adversários, cada adversário específico. Ele vai armando o time ali de um jeito, armando uma jogada ensaiada de uma forma. Então, a gente é bem superior a Chapecoense. Por isso eu acho que vem uma vitória fácil. Uma coisa que vale destacar sobre esse jogo especificamente são as campanhas nas redes sociais, criadas até onde eu vi pelo Twitter do Fluminense mesmo, sendo uma delas a hashtag 1000 motivos, no qual o torcedor sempre lista um motivo especial para estar nesse Fluminense Chapecoense, e a outra que rodou um pouco menos é a hashtag azar da Champions, que foi o que eu falei lá em cima. Claramente ironizando a burrada que a CBF fez de marcar Fluminense e Chapecoense pro mesmo horário da final da Champions League. E pior do que a CBF, a UEFA fazendo uma burrada de não mudar o horário do jogo lá em Kiev e deixando bater com o jogo de Fluminense e Chapecoense, um jogo que ninguém vai ver, esse tal de Liverpool e Real Madrid.
A UEFA foi corajosa pra caramba, né? Só pra avisar, estarei hoje no Maracanã, lá no Fluminense Chapecoense, gravando vídeo lá, e provavelmente vou sozinho ao jogo. Então se você me ver por lá e quiser bater papo sobre o Fluminense, tamo junto. Outro aviso, tem análise pocket depois do jogo, provavelmente gravado diretamente do Maracanã. Um vídeo ali deve ser um pouquinho diferente do que você tá acostumado hoje, mas é a análise de sempre. Coloque seu like aqui embaixo, vá nos comentários e dê a sua opinião sobre o pré-jogo, dê o seu palpite sobre o jogo também. Se você acertar, você ganha um joinha no próximo vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal, porque vem uma novidade forte aí essa semana. Muito obrigado a todos, até daqui a pouco, depois do jogo, e saudações tricolores.